Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, então já fica ligado aí, que eu vou estar compartilhando com vocês como é feita uma análise do projeto, como foi feito o desenvolvimento dele. Vou estar apresentando aqui essa edificação, tá aqui aberto no notebook. Vou estar apresentando aqui para vocês, já estar explicando como é que foi feito todo esse processo. Então já pega seu café, se inscreva no canal, fica ligado aí nas dicas. Esse aqui é um projeto real de um cliente que ele entrou em contato com a gente, solicitando para que a gente fizesse um projeto para atender às necessidades dele. Ele trabalha com imóveis alugados, então esse projeto foi desenvolvido com todas as características que esse cliente passou para a equipe da Ideal Projetos. Teve algumas considerações particulares que ele nos solicitou. Então, um problema que ele teve, ele já tem alguns imóveis de aluguel e as obras anteriores ele fez sem projeto nenhum. Então, desses imóveis que ele tem hoje, alguns ficaram muito grandes. Por exemplo, ele tem uma residência para aluguel e essa residência, a sala dessa residência ficou enorme, o quarto ficou enorme, banheiros. Então, assim, quando ele leva o inquilino para eles fazerem a visita para o aluguel, alguns inquilinos acabam não querendo morar nessas residências por conta dela ser grande demais e ser apenas uma pessoa só ou apenas um casal. Então, por exemplo, se você tem um quarto grande demais, para você preencher esse quarto com a cama e um guarda-roupa somente, não é o suficiente. Você coloca a cama num canto, o guarda-roupa em outro, e fica aquele espaço enorme sem utilidade. Então, esse é um problema que ele tem hoje com alguns imóveis dele. Então, ele nos procurou para poder desenvolver um projeto compacto dentro de um terreno de 6,95 por 15 metros. Então, ele passou as características que ele precisava nesse projeto. A gente atendeu, fez o projeto, apresentou a ele, ele aprovou o projeto. Então, a gente já soltou esse projeto para ser desenvolvido na obra. Aqui, já estou com o projeto aberto aqui no notebook. Vou estar mostrando a vocês aqui como é que foi feito todo esse passo, todo esse processo. A gente está falando aqui de uma edificação de vários apartamentos. Ela é térreo mais 2 andares, então é uma edificação composta com 6 apartamentos. Então, 2 quartos, sala, cozinha, uma varanda e uma área de serviço. Então, observando aqui, a gente tem a planta baixa dela, do térreo. A parte de acesso para esses apartamentos é por essa área de circulação aqui principal. Então, a gente entra aqui por essa porta, uma porta de correr de 1,80 por 2,10. Então, quando a gente chega aqui nesse espaço aqui da circulação, a gente, no lado esquerdo, a gente tem o acesso para esse apartamento do lado de cá, e no lado direito aqui a gente tem acesso para esse outro apartamento do outro lado, ou seja, são apartamentos espelhados, tá? Então a gente entrando aqui, ó, nesse apartamento do lado esquerdo, quando a gente entra logo nessa parte aqui da sala de TV, onde a gente tem esse sofá em frente à porta, que em frente ao sofá também tem esse painel aqui, esse rack para ser a parte de atendimento da TV. Então nessa sala de TV a gente tem aqui mais um acesso, mais uma porta aqui que dá acesso a esse hall aqui na frente, que seria uma varanda. Então a gente tem também aqui esse guarda-corpo que está na parte do térreo, porque se a gente não colocar esse guarda-corpo aqui, o pessoal teria tanto acesso por aqui como por aqui. Então seria 2 acessos para esse apartamento. Então o cliente não quis isso, quis mesmo bloquear esse acesso por aqui e manter o acesso somente por aqui por dentro, tá? De início a gente tinha feito a residência do térreo com acesso somente por aqui, mas o cliente acabou não aceitando e pediu que a gente fizesse a alteração e colocasse esse acesso dos apartamentos idêntico aos superiores. Então aqui da sala de TV você tem acesso mais a esse hall. E então, voltando aqui para dentro do apartamento, a gente tem aqui essa cozinha, aqui funciona até como uma cozinha e sala de jantar. A gente tem essa mesa. Aqui a gente tem a parte da cozinha com uma bancada, um fogão e uma geladeira. Aqui a gente tem essa porta que dá acesso à área de serviço. Dessa área de serviço a gente tem um tanque. E aqui no térreo, quem tem acesso a essa área de serviço aqui, ó,
o inquilino ganha até esse quintal aqui um pouco maior para poder estender as roupas, ter uma área aqui de grama para até a questão do dia a dia para atender. Então a gente voltando aqui, ó, para a parte da cozinha, a gente tem essa outra porta que dá acesso ao nosso sanitário do apartamento. Então esse sanitário ele tem aqui uma ventilação basculante que está sendo ventilado para a área de serviço. Não tinha como a gente ventilar para a área de cá, que aqui já é outro apartamento. Então o que separa esses dois banheiros aqui, ó, dos dois apartamentos, é esse vazio aqui, ó. Esse vazio ele é um shaft. Para que ele funciona? Ele funciona para fazer toda a captação de esgoto da parte superior e descer aqui por esse shaft. E aqui nesse shaft, quando chegar aqui no térreo, a tubulação vai ser direcionada para sair aqui na frente, tá? Então isso aqui já foi pensado onde é que seria feito o tubo de queda dos sanitários superiores, porque esse aqui do térreo é tranquilo, então a gente é só puxar aqui toda essa tubulação daqui do vaso, vir aqui e trazer aqui para frente, isso no térreo. Mas e o superior, como é que a gente vai fazer isso? A gente pensou da seguinte forma: fazer a captação aqui no sanitário, joga o tubo de queda aqui dentro, ele vai descer a tubulação e vai sair no térreo, que é essa planta que a gente está aqui aberta, vai passar por aqui por baixo do piso e vai sair aqui no terreno. Aqui a gente coloca uma caixa de passagem e essa caixa vai ser direcionada para a rede de coleta que está passando na rua. A rua está bem cá na frente, tá? Então, voltando aqui para a apresentação do apartamento, a gente volta aqui para a cozinha novamente. Então nessa cozinha aqui, do lado da geladeira, a gente tem acesso ao quarto 2. Esse quarto, ele tem uma cama de solteiro, guarda-roupa, é um quarto de 6,70 metros quadrados, é um quarto bem pequeno. Então isso aqui funciona basicamente como um estúdio, seria para um casal, pessoas que trabalham o dia todo, à noite tem faculdade, então chega ali só para poder fazer suas necessidades, fazer sua alimentação, dormir, para no outro dia trabalhar novamente. Então aqui nesse quarto a gente colocou aqui essa esquadria, essa janela, que é para poder ter a ventilação aqui nesse quarto, ventilação e iluminação, que não podia faltar, tá? Então a gente voltando aqui no quarto, a gente sai aqui de novo nessa área de circulação que dá acesso à cozinha, e aqui a gente tem essa outra porta que dá acesso ao quarto principal, que é o quarto 1. Então esse quarto 1 aqui, ele também tem uma janela. Esse quarto já é um pouco maior, ele tem 8,63 metros quadrados, tá? Então esse quarto aqui, ele tem o guarda-roupa desse lado, tomando toda essa parede lateral, a cama de casal. Então voltando aqui, ó, a gente vem de novo para a parte da cozinha, e a cozinha a gente tem acesso à sala de TV. Essa simbologia aqui, ela indica a parte de níveis. São, por exemplo, esse nível aqui está a 15 centímetros. Provavelmente aqui fora o terreno está no nível 0. Quer dizer que esse piso aqui está elevado 13 centímetros e esse piso aqui, ó, está elevado 15 centímetros. Ou seja, esse piso aqui, ó, tem uma diferença de 2 centímetros para esse. Entendeu? Isso aqui funciona até para questão de chuvas. Aí esse hall também aqui, ó, tá com a mesma situação. Ele tá no mesmo nível desse outro piso, 13 centímetros de diferença. Então, se chover, a água que cai aqui não consegue passar para essa área daqui, porque o piso aqui tá um pouco mais elevado, tá 2 centímetros mais alto. Então a água não consegue entrar, tá? Então é por isso que aí tem essa questão de nível. No banheiro também tá a mesma coisa. A cozinha tá em um nível e o banheiro também tá com nível 2 centímetros a menos. Então quando a gente lavar o banheiro, essa água não invade essa parte da cozinha. Então são detalhes que a gente já pensa para na hora da execução, ou até quando o pessoal profissional for executar, ele olhar a planta e entender o que está descrito ali no projeto, para que não tenha problemas futuramente. Por exemplo, já pensou se aqui no hall ele mantém o piso no mesmo alinhamento desse, se aqui o nível aqui está 15 e ele coloca 15 aqui também? Então quando chover, essa água que cair aqui vai entrar toda aqui no apartamento. Então
a loucura que vai ser. Corre, pega uma vassoura, pega um rodo aí, um pano de chão para poder enxugar. Então a gente já pensa nessa situação até para facilitar. E o projeto é isso, a gente tem que fazer e entender a funcionalidade desse projeto, porque não é só fazer o projeto, entregar ao cliente e a obra lá que se vira. A gente tem que parar um pouco, desenvolver o projeto, pensou, ver a funcionalidade, tá ok? Beleza, vai apresentar o cliente. O cliente pediu alteração, a gente faz a alteração, mas dentro da funcionalidade, sem perder isso aí, tá? Então isso aqui mesmo foi também uma questão que foi pensada. Como é que seria a captação do esgoto da parte superior? Então a gente fez essa parte de shaft para poder descer com essa coleta de esgoto e cair aqui nessa parte do térreo, tá? Então aqui lá de cá também é a mesma coisa, o mesmo apartamento. Então vindo aqui na parte superior, pavimento tipo. Então aqui, só voltar aqui rapidinho, ó. Você sobe por aqui, aqui tem um patamar de descanso. Aí você vem para essa outra parte de subida e você sai aqui nessa parte superior. Você sai aqui nessa outra circulação. Na parte superior, a gente já não tem mais uma porta aqui. No térreo é uma porta. Na parte superior não é mais uma porta, já é uma janela. Então quem subiu e chegou aqui nessa parte, tem essa janela para poder dar iluminação nessa parte de circulação e também dar ventilação aqui até nesse caixote aqui da escada, que atende a escada. Então aqui repete a mesma coisa. Nessa circulação a gente tem acesso aos apartamentos, repete a mesma tipologia, só que aqui a gente tem uma diferença, que é essa área de serviço já é um pouco menor. A gente tem o mesmo tamanho aqui de piso, mesma área de piso na parte da área de serviço, só que aqui na parte superior a gente entrou com uma meia parede de 1 metro aqui, ó, para limitar o espaço desse morador da parte de cima. Por que não puxou essa laje aqui para cobrir essa área daqui? Porque se a gente faz isso, deixa eu só mostrar aqui o 3D para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou falando. Aqui, ó, essa parte aqui é o térreo. Então quem mora no térreo tem esse quintal todo aqui e quem mora no superior não tem. Por que não puxou essa laje aqui até cá ao final? Porque se a gente puxa essa laje aqui, ó, a gente acaba estrangulando esse ambiente de baixo, não deixa ventilação nele, acaba escurecendo mais ainda esse espaço, o apartamento de baixo. Então como a gente tem essa janela aqui no térreo, então a ideia foi, a gente mantém a mesma área de piso do pavimento térreo, replica para cima e a gente coloca a limitação aqui com a parede. Então quem mora na parte superior só tem esse quadradozinho aqui para fazer lavar roupa, tá? Então é só esse espaço aqui, mas aqui se repete a mesma coisa, tem a mesma ventilação, tem a mesma porta aqui de acesso ao sanitário. Então são coisas que foram pensadas para esse projeto realmente funcionar. E assim, a gente tinha feito um projeto um pouco maior com essa sacada aqui passando para fora, só que quando a gente apresentou o cliente, ó, vamos evitar o máximo de gasto, porque assim, é um investimento para aluguel, não seria para eu morar. Então, como a gente está pensando em investimento para inquilinos, então a gente pode tentar minimizar o máximo possível que a gente conseguir fazer aí. Então, essa questão da redução aqui, ó, da varanda, ela tinha esse espaço e aqui ainda tinha uma parte que sacava aqui na frente para ganhar um pouco mais de espaço aqui na varanda. Mas foi solicitado que a gente tirasse, a gente tirou, apresentou novamente e aí o cliente aceitou. Então a gente seguiu com o projeto técnico, soltou os projetos de estruturas, tá? Então aqui agora na parte de cobertura, vindo para a parte de cobertura, a gente tem todo esse espaço aqui, que é onde está sendo armazenado os nossos reservatórios. São 6 reservatórios aqui de 1.500 litros. Cada reservatório desse atende um apartamento. Então são 6 apartamentos, então temos 6 reservatórios. Então a gente tem um lajão aqui nessa parte superior para poder ser a base desses reservatórios.
a gente tem também essa cobertura. Que abre no 3D para vocês darem uma olhada. A gente tem todo o reservatório com essa laje aqui para poder dar uma altura, dar uma pressão maior nesses apartamentos, esses últimos apartamentos, porque assim, esses apartamentos aqui de baixo, a pressão de água chega tranquila. Esse segundo também aqui chega tranquilo, mas nesse último pavimento a água já não chega com tanta força no chuveiro, nas torneiras. Então, o que é que a gente faz? A gente tem a laje aqui de cobertura. E acima da laje a gente faz mais uma base para o reservatório. Então, a gente coloca uns 60 centímetros acima para a base do reservatório e isso a gente acaba ganhando uma pressão a mais nesses últimos pavimentos. Então isso aí facilita em questão de dimensionamento da rede hidráulica. Então são partes técnicas que a gente vai adquirindo no decorrer do processo. A gente vai aprendendo, a gente vai discutindo com pessoas que têm mais conhecimento que a gente e a gente vai adquirindo todas essas informações e a gente vai criando essa bagagem no decorrer de todo o nosso desenvolvimento de projeto. Então, depois desse projeto arquitetônico concluído, a gente soltou o projeto de estrutura, que é esse projeto aqui, ó, que vocês estão vendo. Então, para você analisar, ó, todos os pilares, todas as vigas, as lajes, a laje do reservatório, todos aqui, tudo dimensionado, tudo calculado para poder ter a resistência para manter essa edificação em pé. Assim, é algo que eu não vou nem entrar em detalhes agora, mas se vocês quiserem eu posso estar gravando um vídeo falando sobre compatibilizações. Isso aqui, ó, esses dois projetos foram compatibilizados, a arquitetura e estruturas. Você vê que os dois projetos se comunicam, não tem nada interferindo, não tem pilar passando aqui no meio da janela, não tem nenhum pilar passando aqui no meio da sacada, entendeu? Não tem viga aqui passando no meio da janela também, interferindo em nenhuma porta. Então é um projeto bem pensado, bem desenvolvido. Tem a comunicação entre os profissionais de arquitetura, de estrutura, de instalações. A gente faz o projeto, senta para poder discutir com o proprietário, apresenta, vê as ideias dele, se está atendendo. Então a gente tem que ter todo esse cuidado na hora do desenvolvimento dos projetos. A gente tem que desenvolver de acordo com o cliente passou para a gente monta toda a estrutura, apresenta ao cliente, o cliente dá o ok. Se pedir alguma alteração, a gente faz a alteração, revisa e aí senta com ele de novo, marca mais uma reunião, apresenta, ele dando ok, aí a gente parte para o desenvolvimento das outras disciplinas, que é estrutura, instalações. Então no decorrer disso aí, são várias comunicações que tem que ter entre os profissionais para que não tenha ruído e no final acabe tendo prejuízo na obra. Porque assim, quando uma obra dessa começa, não é para ser pensado nada lá na obra. Tudo que tinha que ser pensado é essa etapa aqui, ó. Como é que vai ser a sapata dessa estrutura, como é que vai ser feito as vigas, os pilares. Tem até uma questão aqui também dos pilares da sapata, que é isso aqui, ó. Você vê que todas as sapatas são centralizadas, mas essas aqui, ó, elas são todas não é centralizada, ela é para dentro. Por que que isso acontece? Porque esse terreno dele tem um muro do vizinho passando bem aqui próximo, entendeu? Então a gente cria a chamada sapata excêntrica, que ela não pode invadir o terreno do vizinho, então ela tem que ficar da linha de divisa para dentro do terreno do nosso cliente. Ela não pode ultrapassar por outro lado. Então são análises que são feitas na hora do dimensionamento de estruturas, que tem que ser levado em consideração se tem vizinhança, se não tem. Então é todo um processo, é todo um trabalho, todo um cuidado que tem que ter para desenvolver esses projetos
para quando a obra começar, não tenha dor de cabeça nenhuma no decorrer desse processo. Então, um bom projeto arquitetônico, um bom projeto de estruturas, um bom projeto de instalações não é só estética e nem ser algo bonito. Ele tem que ter funcionalidade, ele tem que funcionar, tem que fazer o papel daquele projeto. Se é um projeto de instalações de esgoto, então ele tem que fazer a coleta do esgoto daquele ponto e direcionar até a rede de coleta da concessionária para que não tenha problema. Então, por exemplo, se a gente faz um projeto de instalação de esgoto e lá na obra a gente coloca uma tubulação, no dimensionamento do projeto essa tubulação seria de 100, mas na hora da execução, se não for pensado no projeto, às vezes a pessoa fala, aqui no 75 atende. Então a pessoa vai lá e coloca, mas futuramente aquele tubo está enchendo, está dando entupimento na tubulação, não sabe por que foi. Então é algo que não foi pensado no projeto, não foi dimensionado para aquela situação. Então por isso que um bom projeto tem que ser pensado, tem que ser bem elaborado, tem que ser discutido. Então tem todo esse processo de maturidade de projeto. Como eu falei no início, o cliente procurou a gente, passou a dor que ele tinha, que foi ter feito algumas edificações para aluguel. As edificações acabaram sendo grandes demais, algumas vezes não consegue alugar por conta dessa dimensão. Então ele quis agora contratar os profissionais para poder dar esse norte a ele no projeto e fazer um projeto mais compacto, ou seja, teve redução de custo, não teve necessidade de fazer um projeto tão grande. Esse projeto aqui está ficando na média de 30 metros quadrados, tá? Então, comparado à edificação que ele tem, um quarto e uma sala já é basicamente isso aí de área. Então, assim, algo que fica totalmente sem funcionalidade, coisas exageradas. Então, se você gostou desse processo aqui, se você quer que eu faça um vídeo falando sobre compatibilização de projetos, que seria basicamente isso aqui, ó, juntar a arquitetura, juntar a parte de estruturas, juntar o projeto de instalações, para ver se os projetos estão se comunicando, se não tem interferência nenhuma de tubulação, de pilares, de arquitetura. Deixa aqui nos comentários que eu posso estar fazendo um vídeo sobre isso, como é que funciona todo esse processo dessa compatibilização e explicar também um pouco mais a fundo como que é essa compatibilização, para que ela serve. Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, eu vou estar aqui compartilhando com vocês semanalmente o meu dia a dia com obras, com projeto, como é que a gente faz para poder fazer análise de projetos. Então, curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos que está querendo iniciar aí na parte de obras, está querendo fazer uma faculdade de engenharia, uma faculdade de arquitetura, tá? Então, fico por aqui e até breve.